Aquarianas, como estão? Todas bem? Bora para uma leitura temporal para identificar o que a espiritualidade quer falar para você que chegou e se interessou aqui por esse vídeo? É que você já sabe qual é o tópico da leitura, eu ainda não sei. Então bora lá para ver o que vem para Aquário, o que a espiritualidade quer te falar. Estou aqui com o baralho da Padilha, nesse primeiro momento, depois vamos ver o que eu pego ali. Vamos ver o que vem para Aquário, Vitória. O que vem para Aquário? O que querem falar? 3 cartas para Aquário, por favor. O que vem? Obrigada. Casamento. Breve. Mais 2. Pode ser sociedade, tá? Negócio, contratos. Mais 2, por favor. Aquário. Obrigada. Proteção fiel, aliado. Alguém para confiar. Mais uma para Aquário. Obrigada. Viu só como as coisas podem mudar? Vício ou teimosia? O que isso aqui então é? É alguém se comprometendo e tendo ajuda para deixar ter um comportamento, deixar um vício, deixar algo para trás que pode estar afetando o casamento, pode estar atrapalhando o casamento, e seja ou a sociedade, ou os negócios, ou contratos, sabe? Ou até a sua imagem social, seja como for, você tem ajuda tanto externa no sentido de amizades, pessoas familiares ou não, né, mas pessoas físicas aqui, quanto ajuda espiritual para deixar isso para trás. Vamos ver o que mais vem. Mais 3, por favor, para Aquário. Oh, se não é com você, obrigada. Estava querendo cair. Obrigada. Notícias breves. E aí, como eu estava falando, se não é com você, pode ser alguém na sua energia, mas é aqui no fundo, a consulente. Então, se não é com você, é com alguém na sua energia, e essa pessoa que pode ser na sua energia que vai ter esse comportamento no sentido de se modificar, ou essa pessoa que vai se conectar com você para mudar esse comportamento. Então, seja como for, é um apoio seu ou você sendo apoiado. Em breve. Mais 2, por favor, para Aquário. Algumas outras questões aqui, em número menor, pode ser você tendo apoio ou apoiando alguém para deixar uma relação, um casamento, muito provável um casamento, uma relação, né? Uma relação que não é positiva. Então também pode ser algo nessa linha, você recebendo apoio ou dando apoio para alguém sair de uma relação que não é boa para ela. Ok, mais 2 para Aquário, por favor. Obrigada. Separação, rompimento. Então pode ser muito ligado a essa linha. E também rompimento de comportamento de vício, né, de teimosia. No caso, rompimento aqui nessa outra carta também faz sentido aqui. Então ainda contempla esses 2 grupos. Tem pessoas até que vai ser colocado na justiça, alguma questão para ser resolvida dessa separação. Mais uma para Aquário. Obrigada. Mas no final, vai ficar tudo bem. Seja como for, a decisão que você tomou é a melhor e vai fazer com que você fique segura em casa, dentro da sua casa. Você vai tomar as medidas certas ou as soluções certas, o direcionamento correto, e você vai ficar bem em casa. E você vai ter ajuda. Inclusive pode ser ajuda de alguém, de um casal, que não é necessariamente frequentador da sua intimidade, da sua casa ou coisa do tipo, tá? Mas você vai ter apoio desse casal para resolver isso aqui também. Ok.
Conclusão dessa história. Eu não ia puxar agora, mas vamos agora terminar isso aqui. Conclusão dessa história aqui. Mais 3, por favor. Mais 3 de conclusão para Aquário. Obrigada. O consulente. Mais 2. Espiritualidade menor. Mais uma. Mais uma para Aquário, por favor. Finalizando aqui. Vocês viram, não veio, voltou. Aí, obrigada. Pessoa intermediária. Para algumas pessoas aqui pode ser negócio, tá? Pode ser alguma sociedade, alguma coisa assim. Agora deixa eu falar sobre por quê. Aí aqui na última linha veio o consulente, espiritualidade menor e pessoa intermediária do sexo masculino, que é essa aqui. Então, esta pessoa, ou você, a pessoa do sexo masculino, o homem dessa história toda, se não é você aqui assistindo, é outra parte, mas é a parte masculina, não gostaria e não quer essa separação, é o que está aparecendo aqui. E ele vai ficar como se fosse incomodado com isso. Carregadíssimo aqui, ó. Carregadíssimo, carregadíssimo. Só que tem uma pessoa que é a outra parte envolvida com esse consulente, envolvida com essa pessoa do sexo masculino, que não é você, é alguém da sua energia, ou, né, essa parte aqui, que está conectada a outra parte que vai... Não é apaziguar, mas sabe aquela coisa assim Tá ok, beleza. Ficou brabo? Ficou. Mas vamos precisar resolver as questões aqui. Vamos precisar abrir, porque precisa, sabe, protocolar, precisa entrar, precisa fazer o pedido, sabe, precisa fazer com que a coisa movimente. E aí mesmo que essa pessoa fique, de certa forma, não querendo, ou algumas coisas assim, querendo apagar a vela aqui, a luz da vela. É a luz da vela. Então, bem isso, é como se ele não quisesse que isso acontecesse. Mas essa pessoa vai auxiliar para ele ok, fica puto, fica brabo, mas seguimos aqui, temos que continuar o protocolo. Que abre esses caminhos, que seja como for, e isso, de certa forma, olha só, carregadíssimo aqui, de certa forma, era essa pessoa aqui, essa aqui, ela tem uma capacidade de... Sabe aquelas pessoas com energia pesada? Sabe aquela pessoa que pensa de um jeito pesado, negativo, que direciona algo negativo para você? É muito isso. É como se essa pessoa não quisesse ou não aceitasse esse caminho que se abre na sua direção. E isso pode ser tanto novas possibilidades no sentido de abrir os caminhos, vem tantas possibilidades no sentido de negócio, assim como vem possibilidade no sentido de união. Então, essa leitura aqui está pegando esses 2 pontos aqui, tanto o relacionamento quanto a parte do financeiro. E seja como for, pede para quem está aqui do outro lado, independente dos acontecimentos, continuar conectado. A vela quase pegando. Conectado com essa... Aliás, eu peguei na vela, mas enfim. Conectado com essa virtude, com essa sabedoria, com esse comportamento. E não ir em direção a algo que pode te queimar. Sabe? Ter um comportamento de prudência. Ok. E aí, como eu falei, casamento pode respingar aqui também como contrato, né? Porque requer essa dignidade, essa decência, esse compromisso, essa responsabilidade também. Ok, vamos pegar mais. Deixa eu finalizar aqui com ela aqui. Vamos pegar as energias aqui com o Osho, pra gente dar uma olhada.
Para Aquário. Tempo de cura. Healing. Tempo de cura. Para você que tá aqui, eu ia falar agora, para você que tá aqui, essa notícia que chega dessa separação, desse rompimento, desse algo que finaliza, independente de ser com você ou ser com a amiga que eu falei, que você pode estar também auxiliando de alguma forma, é algo que você fica feliz. É algo que você, sabe, que legal, deu certo, consegui, independente. E aí quando eu ia falar isso, pulou essa carta aqui de confia. Confia. Você joga e vai. Gosto de lembrar que é uma leitura coletiva, né? Então pegue somente o que ressoar, uma leitura na sua energia, aqui na descrição tem o link. Ok, agora vamos de fato abrir o baralho do Osho. Sobre esta situação para Aquário, o que mais precisa ser dito? Por favor, 3 cartas. Mostrei já? Obrigada. O que está te atrapalhando? Medo? O medo. Aí o que vem para você, então? Essa situação toda aqui que vem para você, por mais que possa estar te drenando, te sugando, te estressando mentalmente, porque está te deixando preocupada, né? Fervendo a cacholinha aqui, ó, fervendo o cabeção, pensando ali, o que vai fazer, como é que vai fazer, que eu não sei o quê. É um momento para você que o universo está te direcionando. Lembra que logo depois da pessoa que tinha os caminhos abertos? O universo está te direcionando e pedindo para você se permitir confiar, lembra o salto do carta? Confiar e entrar neste fluxo. Permitir renascer, que olha esse renascimento aqui, antes de falar da harmonia. Olha esse renascimento, olha esse renascimento, ele aqui, nas sombras aqui, aí o leão e ela despertando, saindo de dentro toda aquela potência, tudo aquilo que estava até então armazenado, ela se liberando, se libertando. Aí ela sai de uma área sombria, de uma área acinzentada, e vai para uma área de luz, uma área energia dourada, energia amarela, plexo solar, né, de atração, mais leveza. Então ela renasce, é um renascimento para entrar em harmonia, permitir com que o fluxo energético, o fluxo da vida, as coisas fluam mais e abrindo um pouco mais a mão de querer controlar as coisas como são. Tente focar no que você consegue modificar, você consegue alterar, você consegue na sua forma de agir ou pensar, consegue modificar, beleza. Agora, se não está no seu controle, pede para liberar um pouco de espaço, libertar um pouco tua cabeça de ficar ali fervendo, porque isso te cansa, isso te suga. E pede para você entrar nesse fluxo de harmonia, deixar o coração mais leve, perdoar o que precisar perdoar, e não no sentido de perdoar a outra pessoa em relação ao vício, ao teimosia, em relação ao comportamento dela, mas é em relação ao que te prende a ela, perdoar a si mesmo em relação a essa conexão, ao ter ficado XYZ, ao ter aceitado, independente da culpinha ali, do algo que você puxa a responsabilidade, é perdoar a si sobre isso, diante disso. Para ficar mais harmonia, para o fio ficar com você e não conectado ao passado. Mais 3, por favor, para Aquário. Obrigada. Coragem. Tapei. Coragem. Olha que lindinha ali. E é o mesmo sentido aqui, ó. Não fique com medo de ficar sozinho, tá? Isso só vai te trazer tristeza, porque a vida vai te colocar. Esse momento que você tá sozinha, assim, sozinha... Obrigada. Tá, já vou falar sobre isso. Coragem. Aqui.
Aí tá vendo a coragem aqui, ó? No meio do asfalto, um pedregulho. Ninguém diria que poderia nascer uma plantinha ali, surge ali. A aquariana, linda e bela e doce. Toda curada. Tá vendo o verde? Verde da cura? O amarelo, integradito aqui, né? Então surge ela, toda reequilibrada, corajosa, renascida. O amarelinho que chamou a atenção de antes. Amarelinho. E o que a vida tá te pedindo? Pra, nesse momento de solidão, tem alguma ariana aqui? Ariana, aquariana? Que depois dessa situação, ou até mesmo talvez diante dela acontecendo, né, já estivesse sozinha dentro daquilo ali, mas enfim, você pode chegar em um estágio, chegar em um momento depois disso aqui, ou durante, como eu falei, em que você vai sentir um vazio, em que você vai se sentir sozinha, em que você vai se sentir como se não tivesse conexões ou pessoas, sabe? Então você vai entrar nessa nesse sentir aqui, eu ainda estou sentindo solidão, porque você não está feliz aqui. Isso está te trazendo ânsia, angústia. Você está se sentindo, sabe? Saindo, como se estivesse indo as coisas para trás, e o agora, que, sabe? É aquilo ali, você está naquela fase sabe? Deu tela azul, branqueou. Mas é para você se transformar. É uma solidão, uma solitude, é uma solidão depois vira solitude, mas é uma solidão em que a vida está te colocando justamente e especificamente assim, sozinha, para forçar e para você não ser interrompida em relação aos barulhos alheios, barulhos no sentido energético, barulho no sentido de influência, influência do ambiente, influência das pessoas, influência das ideias, influência das crenças, alimentação dos medos. Então a vida está te colocando num outro estágio, que é para se renascer, liberar as cargas mentais e ter a coragem de deixar isso para trás. Porque a vida quer te mostrar novas possibilidades para que você consiga fluir de maneira mais leve, menos pesada, parando de fazer projeções e colocando as suas questões nos outros, mas trabalhando assim. Então é muito possível que, se você não é essa pessoa que dá essa separação, a maioria eu tô sentindo que é, mas pode ter pessoas que você vai ajudar, lembra que eu falei lá no começo? E isso vai, em algum aspecto, em algum grau, te gerar isso aqui, te gerar esse entendimento sobre o quanto é importante uma independência emocional, o quanto é importante um autoconhecimento, o quanto é importante uma independência financeira, seja o que for, vai te gerar um insight em relação a isso. Essa situação aqui te gera aprendizado para te deixar mais leve e aprender a confiar na abundância do universo, em tudo que ele pode entregar. E assim você vai conseguir fluir melhor, tendo um comportamento de mestre, tendo um comportamento que é isso, uma jornada de melhoria, independente de onde você esteja nessa jornada, é uma jornada de mestre, uma jornada na busca disso, que é uma jornada. Ok. Mais duas aqui para Aquário, por favor. Depois da coragem. Mais duas para Aquário. Opa, obrigada. Duas já. Não tinha como ser diferente. No fundo do jogo. No fundo do deck, que a gente já falou agora. Divirta-se, flua com o processo, não deixe ele te carregar. Participe, esteja ativo, flua ali, mas sem estar nesse nível de conexão aqui. Por quê? O que a vida quer te colocar? A partir do momento que você faz esse renascimento, entra em harmonia, consegue fluir de uma forma mais leve, tendo a coragem, né? Porque isso aqui requer coragem, tá? Romper a casquinha requer coragem. Você coloca em outra jornada, numa jornada de prosperidade, sucesso, abundância. Essa carta da intensidade, olha as cores também. Lembra do amarelo aqui do renascimento junto com a coragem? Olha os tons. Então a jornada, o universo quer te colocar num local em que você consiga fluir mais leve e ter respostas e acontecimentos e soluções e materializar de uma forma
mais rápida também, sucesso. Materializado de uma forma mais rápida também, porque é você conectada e principalmente levemente, curtindo o processo, curtindo o caminho, curtindo, no fundo aqui, ó, depois dessa participação, a condição. Lembra aqui da condição do renascimento ali? Então, é libertando essas amarras, libertando, participando, né? Então, é isso, o universo está colocando no outro caminho, com soluções mais integradas e rápidas. Vamos pegar um oráculo agora? As energias, esse aqui. Da taróloga, né? É as duas, o cavaleiro e o Stargazer. Ok. Ok, conselho para Aquário. Uma, por favor. Obrigada. Abrace a sua energia de paz, que é, né, essa nova energia, essa nova frequência que o universo quer te colocar. Então é aceitar e sonhe e aproveite a sua jornada. Vamos pegar mais uma? Que vem no mesmo sentido aqui, mais uma para Aquário? Que vem no mesmo sentido aqui do fundo do deck do Osho ali, para você curtir o processo com mais leveza, abraçar a energia da paz, porque abraçar a energia da paz você fica mais harmônico. Mais uma, por favor, para Aquário. Mais um conselho. Viu? Obrigada. O Sol. Aproveite o seu sucesso e sua felicidade. Novamente, reforçando aqui. Deixa eu até botar direitinho aqui que eu quero dar o print com ela. Ai, que delícia. Eu gosto muito das leituras que acabam com o Sol, com sucesso, assim. Então, que coisa boa. E olha só. Aqui no fundo, a águia. E aqui no fundo, era na outra montagem do deck, tá? No fundo do anterior ali, quando eu tava te falando sobre a perspectiva, sobre o entendimento, sobre a coragem, o que tinha no fundo também? A águia, que ela tá te colocando nesse ponto de ruptura interna, justamente para você perceber as profundas possibilidades e abundância que tem no universo, te colocando frente a frente consigo mesmo, para fazer essa limpeza, para abrir esse caminho, para ter clareza de tudo isso que você pode se conectar para chegar para você. Então é isso, tem aquela situação ali, na inicial, mas que te traz aprendizados e te coloca nesse ponto aqui. Então é isso, espero que tenha te ajudado. Lembra de curtir se eu te ajudei de alguma forma e deixa um comentário aqui para saber também que eu te ajudei. Até a próxima.